Fala turminha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai tratar do desenvolvimento embriológico humano ao longo da segunda semana. Lembrando que a embriologia humana, por ser muito complexa, as 3 primeiras semanas são tratadas separadamente. Então já tem um vídeo anterior no qual ele trata do desenvolvimento da primeira semana do embrião e posteriormente vai ter o da terceira semana. E a gente faz essa divisão pelo fato das mudanças sofridas pelo embrião serem muitas e constantes. Então praticamente todo dia tem alguma coisa nova. Para a gente entrar então na segunda semana, a gente precisa lembrar o que aconteceu no último dia da primeira semana, o que estava acontecendo lá. E recapitulando, a primeira semana ela se inicia com a fecundação do espermatozoide com o óvulo e termina no seu sétimo dia com o início da implantação do blastocisto no endométrio. Então, no sétimo dia após a fecundação, o embrião começa a entrar no útero da mãe. E nesse momento que ele começa a entrar, ocorre a segunda diferenciação celular, na qual o trofoblasto se diferencia em sincício-trofoblasto e citotrofoblasto, enquanto que o embrioblasto vai se diferenciar em epiblasto e hipoblasto. E lembrando que dentro do embrião tem essa cavidade aqui denominada blastocele. E é a partir daqui que iniciamos o desenvolvimento da segunda semana do embrião, na qual os principais acontecimentos serão o implante completo do blastocisto no endométrio, e essa finalização vai ocorrer no nono dia da segunda semana. Vai haver a formação da estrutura denominada mesoderma extraembrionário, cuja finalização vai ser o pedículo de conexão com a placenta. É uma estrutura que futuramente será o cordão umbilical. Ocorrerá também a formação do disco embrionário, que são um conjunto de células que de fato irão formar um embrião, ou seja, um novo indivíduo. Lembrando que essas 2 primeiras semanas do desenvolvimento embrionário a gente chama de período pré-embrionário, pelo fato que até aqui ainda não terem sido formados os principais tecidos celulares do embrião, que são ectoderma, mesoderma e endoderma. E uma outra coisa que é muito marcante no desenvolvimento do embrião ao longo dessa segunda semana é a formação de 3 espaços internos, denominados cavidades amniótica, saco vitelínico e cavidade coriônica. Então, se a gente olhar aqui no embrião, quando ele está se implantando no útero, nós temos uma única cavidade blastocele. E já ao final da segunda semana, nós teremos 3. Sendo que a blastocele ela vai permanecer, só que daí com outro nome, e além dela vai haver formação então de 2 novas cavidades. Essas estruturas, juntos com a placenta, a gente denomina anexos embrionários, que são estruturas embrionárias, ou seja, estão presentes na formação do embrião, só que não fazem parte do corpo do embrião, que ao todo são 5 estruturas: placenta, saco amniótico, saco vitelínico, córion e alantoide. No desenvolvimento embrionário humano, os 2 anexos mais famosos, mais importantes e também os mais evidentes são a placenta e saco amniótico. A placenta é aquela estrutura, que parece um bife que conecta o feto ao útero da mãe, sendo responsável então pela alimentação do feto, ou seja, a via de entrada de nutrientes, e também a excreção, que é a via de saída de xixi e cocô do feto, assim como a via de entrada do gás oxigênio e saída de gás carbônico. Já o saco amniótico é uma bolsa na qual o feto fica dentro, ou seja, ele se desenvolve no seu interior. E dentro desse saco amniótico tem um líquido denominado líquido amniótico, que funciona como uma piscininha para o embrião ficar nadando ali dentro, dessa forma protegendo contra choques mecânicos, desidratação. Nos momentos finais da gravidez, essa bolsa amniótica ela pode se romper, levando o extravasamento do líquido amniótico pela vagina. E nessa hora aí tem que correr no médico. Na hora do parto, esse saco amniótico ele se rompe. Mas às vezes, numa cesariana, pode sair intacto, aí o bebê nasce inteiro dentro dele. Essa situação é chamada de parto empelicado. Bom, eu não vou falar muito de anexos embrionários para não esticar o vídeo, até porque o objetivo aqui é falar do que acontece no desenvolvimento do embrião ao longo da segunda semana. Mas o importante aqui é que essas 2 estruturas, esses 2 anexos embrionários, eles começam a ser formados já na segunda semana de desenvolvimento, logo após a implantação do embrião no útero da mãe. Então vamos lá. No 8º dia de desenvolvimento embrionário, o blastocisto continua na sua entrada no útero materno. E aqui já começa a se fazer a cavidade amniótica, através de uma abertura que se forma no interior do epiblasto, sendo que no dia seguinte essa cavidade ela fica mais evidente, ela fica maior. E outra coisa que acontece aqui é a migração dessas células aqui embaixo, denominado hipoblasto, em direção à blastocele. Elas migram para revestir completamente o interior dessa cavidade. E ao final do nono dia, o blastocisto vai estar completamente implantado no útero, ou seja, 100% dentro dele. Agora veja bem, assim que o embrião entra por completo no útero, ele vai passar a ser revestido pelo sincício trofoblasto, que é aquela estrutura que vai dar origem à placenta. Nessa altura, as células do hipoblasto já revestem totalmente a blastocele,
E nesse momento, a blastocele ela vai mudar de nome de blastocele para saco vitelínico primário. Então, daquelas 3 cavidades que eu tinha anunciado para vocês anteriormente, 2 estão aqui. Cavidade miniótica no epiblasto e saco vitelínico no hipoblasto. E uma outra coisa muito importante é assim que o embrião se instala dentro do útero, células do próprio útero invadem o embrião. Então elas vão entrar no embrião se posicionando entre o citotrofoblasto e a blastocele. Essa região composta por um tecido uterino é chamada de mesoderma extraembrionário, que posteriormente vai ser responsável pela formação do cordão umbilical. Então veja bem, de início, esse mesoderma extraembrionário ele se forma na região da blastocele, agora chamada de saco vitelínico. Então ele começa nessa região aqui e no dia seguinte ele envolve por completo o embrião, ocorrendo também nessa região posterior ao epiblasto. Dessa forma, separando completamente o embrião do citotrofoblasto. E após o mesoderma extraembrionário recobrir por completo o embrião, no dia seguinte começa a ser formada uma cavidade no seu interior em forma de U nesse polo aqui do saco vitelínico. Essa cavidade formada no mesoderma extraembrionário é denominada cavidade coriônica, sendo essa então a terceira cavidade formada na segunda semana de desenvolvimento do embrião. Aí as modificações finais do embrião nessa segunda semana estão relacionadas a essas duas cavidades, a coriônica e ao saco vitelínico. Então essa cavidade coriônica ela se forma e se expande em direção ao epiblasto. Em contrapartida, o saco vitelínico também se expande, até que o saco vitelínico seja fragmentado em 2 partes por essa contração do mesoderma extraembrionário. Aí aquela parte do saco vitelínico que ficar retida no embrião vai ser denominada saco vitelínico definitivo, enquanto que esses fragmentos que se soltaram vão ser expulsos da cavidade coriônica. E aí, para finalizar, no último dia da segunda semana do desenvolvimento, ocorre uma expansão brutal dessa cavidade coriônica. E pode ver que o mesoderma extraembrionário ele fica bem reduzido aqui na borda, colado praticamente com o citotrofoblasto, e o que sobra para valer é essa parte que conecta o embrião à placenta, denominado pedículo de conexão, ou seja, conexão do embrião com a placenta. Então essa parte aqui futuramente ela vai formar o cordão umbilical. E aí, como tinha dito lá no início do vídeo, nessa segunda semana nós vamos contabilizar 3 espaços internos, 3 cavidades. Aqui no epiblasto em azul nós vamos ter a cavidade miniótica, o âmnion. No hipoblasto em amarelo nós vamos ter a cavidade vitelínica, que é a antiga blastocele. E em grandão aqui no interior do mesoderma extraembrionário nós vamos ter a cavidade coriônica. E para eu dar tchau aqui e encerrar o vídeo, um baita do óbvio para vocês. O embrião aqui nesse momento ele é composto de 2 tecidos, o epiblasto e o hipoblasto. Só que desses dois aqui, a parte importante é essa região de conexão do epiblasto com o hipoblasto. Essa região é denominada disco embrionário bilaminar. Disco porque ela é uma estrutura achatada, e bilaminar formada por 2 conjuntos de células, o epiblasto e o hipoblasto. E o que é absurdamente importante é que a nova pessoa que vai ser formada aqui, ela vai ser originada apenas a partir desse conjunto de células do epiblasto que está sobre o hipoblasto, que está sendo melhor mostrado nessa figura aqui. Essas células do epiblasto são elas que na terceira semana de desenvolvimento, a partir de um processo denominado de gastrulação, elas que vão formar os 3 tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. E apenas a partir desses 3 tecidos é que são formadas todas as estruturas do corpo humano. É por isso então que o período embrionário de desenvolvimento do embrião é demarcado a partir da terceira semana de desenvolvimento, ficando então as 2 semanas anteriores como períodos pré-embrionários. E assim a gente encerra esse vídeo. É isso aí, falou!